A passagem selecionada para hoje encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Uma vez que Davi foi estabelecido como o único monarca de Israel, ele decidiu que era o momento certo para trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. No entanto, seu desejo de transportar a arca, cercada pelo povo mais proeminente de Israel, em vez de usar os levitas, estava em desacordo, em desobediência direta aos mandamentos do Senhor. Por isso a ira de Deus foi despertada pela presunção pecaminosa de Davi em desconsiderar uma ordem direta do Senhor, e ele, temendo mais punição, ele decide levar a arca à casa de um servo temente chamado Obed-edom, que morava em uma das cidades levíticas em Israel. Deus respondeu abençoando sua casa. Quando foi dito a Davi que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom por conta da arca que estava lá, ele reconheceu que Deus não desejava fazer cair julgamento e ira sobre o seu povo. Ele desejava, ao invés disso, abençoá-los. Aqui existem 5 coisas importantes a serem observadas acerca das bênçãos do Senhor. A primeira coisa é que a bênção do Senhor é algo muito real, evidente, e que faz bem àqueles que são abençoados. O livro de Provérbios, capítulo 10, verso 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Lá em Salmo 84, verso 11, diz que nenhum bem o Senhor só nega aos que andam retamente. Em segundo lugar, a bênção de Deus é tão óbvia que os outros são obrigados a notar. Tanto assim foi com Isaac, que Abimeleque e 2 de seus chefes foram até ele e disseram: vimos claramente que o Senhor é contigo. Que testemunho lindo esse, não? A respeito daquele que comprou José no livro de Gênesis, Potifar, diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. As pessoas veem que isso acontece com você ou conosco. Os ímpios podem não ler a Bíblia, podem não ler a palavra de Deus, mas leem a vida do povo de Deus e são rápidos em perceber quando a bênção de Deus está sobre eles, e o reconhecimento deles tem muito mais peso do que qualquer coisa que os servos de Deus digam. O terceiro ponto é que as pessoas também não ignoram a razão pela qual o Senhor faz prosperar aqueles com quem Ele se agrada. Isso é evidente a partir do caso diante de nós. E foi dito ao rei Davi, avisaram a ele dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Isso é impressionante. Eles ligaram o efeito à causa. Eles reconheceram que Deus havia honrado aquele que o havia
honrado. Em quarto lugar aqui, acerca da bênção, o reconhecimento da bênção de Deus sobre aqueles cujos caminhos são agradáveis a Ele é declarado pelos homens a seus semelhantes. Foi assim no incidente diante de nós, quando ficou claro que Obed-Edom estava sendo abençoado em todos os seus negócios. Alguns foram informar o rei. Pouco sabemos que impressão está sendo forjada em nosso próximo por causa das bênçãos de Deus em nós, nem o que eles falam uns aos outros, quando é manifesto que Deus se agrada de nós. Devemos suplicar diante de Deus em oração, para que Ele nos capacite a caminhar, para que não percamos o seu melhor para nós, e para que seu nome seja glorificado em nós e naqueles que nos rodeiam. Quinto e último, o efeito que esta notícia teve sobre a vida de Davi. Estava claro para ele que a arca não era um peso, uma vez que aquele que havia humildemente providenciado uma casa para ela fora visivelmente abençoado pelo Senhor. Isso encorajou a Davi a retomar o seu desígnio original de levar a arca para Jerusalém. Seus temores foram agora amainados. Seu zelo foi reaceso. A experiência que outros têm dos ganhos da piedade deve nos encorajar a ser fiéis. Percebemos que aqueles que são mais submissos ao Senhor fazem o melhor progresso espiritual. Aqueles que se submetem ao Senhor avançam espiritualmente. Você percebe isso? Então, que isso seja um incentivo para uma consagração e uma entrega total, completa da vida ao Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Que seja belo para você. Deus contigo.